Olá, amados irmãos, graça e paz, amém? Bom, estamos para fazer agora o nosso próximo vídeo, que é falar do capítulo 12, o sistema de presbiteriano de governo. Como é que funciona o sistema presbiteriano de governo? Nós vamos fazer um apontamento desse livro aqui, esse é o nosso apontamento, o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Bom, então, o que é o seguinte, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como organização eclesiástica, adota um sistema representativo de governo. É um meio termo entre o sistema de governo episcopal, onde o governo é exercido pelo bispo, e o sistema congregacional, onde as decisões são tomadas em assembleia ou sessões com a participação de todos os membros. Então, por que meio termo? Meio termo por quê? Porque os membros, congregacionalmente, eles podem se reunir e eleger o pastor. E eleger também os presbíteros que regem a igreja. É meio termo porque eles fazem isso, se tornando democraticamente uma congregação, né? Então, como se fosse um sistema congregacional, mas depois quem vai governar é o pastor e os presbíteros, que vai ter que se reportar às suas instâncias superiores, que é o presbitério, e depois os presbitérios se reporta ao sínodo, e o sínodo se reporta ao Supremo Concílio. Essa coisa da reportação às instâncias superiores é um estilo episcopal. Então, por isso é um meio termo aí. Bom, então como é que funciona o conselho, né? A igreja, ela é conciliar. Por que ela é conciliar? Porque ela é governada por concílios, por reuniões, né? Por um grupo de pessoas que se reúne e decide. Um concílio, isso. Em ordem crescente. Então, qual é o primeiro concílio que a igreja tem? Ela é conciliar, então ela tem concílios, como se fossem conselhos, né? Qual é o primeiro concílio em ordem crescente? O primeiro é o local, que é o conselho da igreja, formado pelo pastor, sendo eleito pela congregação, praticamente como se fosse um sistema congregacional, e eleito também os presbíteros. Então, a união, né, um concílio, né, um concílio, que é o conselho da igreja, que reúne o pastor e os presbíteros, ou os pastores, caso quando a igreja tem mais que um pastor, e os presbíteros, é o conselho local da igreja. É o primeiro concílio da igreja em escala inferior. Então, o concílio superior a esse será o presbitério. E o presbitério, então, será o presbitério, depois sínodo, o Supremo Concílio e o Supremo Concílio. Então, veja, o governo da igreja local é governado, então, pelo conselho, que é os presbíteros e os pastores. Agora, para a igreja, na igreja presbiteriana é o seguinte, na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, preceitua que uma comunidade de cristãos poderá organizar uma igreja somente quando oferecer garantia de estabilidade, e não só quanto ao número, mas também quanto ao número de crentes, mas também quanto aos recursos. Então, o que faz de uma comunidade, uma congregação de crentes da igreja de IPB se tornar uma igreja da IPB? A estabilidade em números de fiéis, ou seja, eu não posso ter um membro que vem hoje, depois só vem daqui 40 dias, outro só vem daqui a 2 meses. Eu tenho que ter uma estabilidade de membros. Essa é a questão, estabilidade de membros. A segunda questão é que eu tenho que também ter estabilidade de recursos. Então a igreja, ela tem que ter o membro fixo e o recurso estimado para poder pagar os custos de operação do culto e também pagar
as congras do pastor, tem que ter a sua estabilidade de crente para também eleger os primeiros presbíteros que vão governar aquela igreja. Então, e o pastor pode ser eleito ali ou designado pelo presbitério. Eleito a princípio será designado, né? Pelo presbitério, porque a igreja quase não está em processo de formação, e depois será eleita pelo o povo que está ali. Uma vez sendo eleita, como a igreja é conciliar, e seu regime sendo conciliar, ele também segue quase um episcopalismo, as decisões da igreja local devem ser registradas em atas e deve ser examinada pelo conselho acima dela, que é o presbitério. Então, essa que seria a ordem de liderança, né, de sistema de governo. E a junta diaconal, ela cuida da ordem do templo e dos seus arredores e da assistência social. Então, como na época de Calvino, a assistência social faz a mesma coisa, só que o que perdeu? Perdeu o fato de que os diáconos na igreja de Calvino, nas igrejas reformadas, pelo menos em Genebra, eles também governavam todo o dinheiro e governava a assistência social da sociedade. Então, ou seja, havia orfanatos governados pelos diáconos da igreja. Não só orfanato, mas outras instituições de assistência social. Então, a igreja, ela tinha uma assistência social não apenas local da igreja. Ela tinha uma assistência social mais abrangente na sociedade. Isso foi se perdendo com o tempo. Bom, o presbitério. Então, o presbitério é uma assembleia de pastores e presbíteros. O presbitério. Então, o presbitério são necessários, no mínimo, 4 igrejas e 4 pastores para a formação de um presbitério. Então, uma vez que há 4 igrejas presbiterianas numa região, ela pode formar um presbitério daquela região, um presbitério. É claro que a formação desse presbitério vai passar pela autorização, né, digamos assim, do Concílio Superior a ela, que é o sínodo. Então o presbitério, o que ele faz? Ele supervisiona o trabalho dos pastores e de conselhos. Sua principal função é organizar ou constituir as igrejas locais, ordenar os pastores, dar-lhes transferência para outros presbitérios e receber por transferência os que vierem de outros presbitérios. Designar os pastores para igrejas por iniciativa própria ou atendendo à solicitação das igrejas. Lembra que eu falei da designação de pastores em igrejas locais que estão em fundação? E julgar os atos do conselho, podendo aprová-los ou não. Então, o conselho vai, uma vez no ano, na reunião ordinária, o conselho se reúne sempre uma vez ao ano. Ele vai ler as atas das igrejas e julgar se tudo aquilo que aconteceu, que está escrito nas atas, procede com a Constituição, está em acordo com a Constituição da igreja e está em acordo com a Bíblia. Não pode haver desacordo com os padrões bíblicos, o que acontece na igreja, e não pode haver uma divergência com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, cabe ao presbitério a essa checagem, a essa orientação também, ao mesmo tempo. Bom, e essa reunião, o presbitério, então, a gente pode ter em uma região vários presbitérios, em regiões grandes, né? Então, a reunião desses presbitérios é o que nasce, o que nós chamamos de sínodo, que é o terceiro concílio da igreja, né? A igreja é conciliar porque ela tem concílio, é formada por conselhos. Então,
O que é, quais são a necessidade, o que é necessário mínimo para se formar um concílio? 3 presbitérios para organizar um concílio. Os sínodos reúnem-se ordinariamente nos anos ímpares. Então, ele já não se reúne todos os anos, ele se reúne ordinariamente, enquanto que o presbitério se reúne todo ano, uma vez por ano, ordinariamente, não extraordinariamente. Extraordinariamente é quando há um assunto que precisa ser tratado. Aí você convoca todo mundo. Então é extraordinário. Mas de modo de ordem, de ordinariamente, ele é reunido, seria a cada 2 anos, né? Mas nos anos ímpares. A cada 2 anos nos anos ímpares. As principais funções do sínodo são organizar, constituir ou dissolver os presbitérios. Lembra, o presbitério pode dissolver uma igreja. Mas quando ele fizer isso, por algum motivo, né, o presbitério pode dissolver uma igreja porque os presbíteros e a igreja está não em conformidade com a Constituição, nem em conformidade com a Bíblia, eles podem dissolver a igreja ou tirar todos os presbíteros do seu mandato e exonerá-los e começar a gerir a igreja e depois novamente haver eleições para novos presbíteros. Mas isso que o presbitério faz, essa tomada de decisão, será também examinada pelo sínodo. O sínodo examinará as ações do presbitério. Então, então ela pode examinar, né? Ela pode organizar outros presbitérios, porque às vezes várias igrejas querem organizar um outro presbitério, então quem vai organizar isso vai ser o sínodo. Quem organiza a igreja é o presbitério, mas quem organiza o presbitério é o sínodo. Então ele vai organizar, ele pode constituir então ou dissolver o presbitério, porque também é a mesma questão. Se o presbitério anda em não conformidade com as escrituras, com a doutrina bíblica, sobretudo reformada, e não em conformidade com a constituição da igreja, pode haver então uma dissolução também. Julgar os atos do presbitério, podendo aprová-lo ou não, que é o caso que eu falei. Essa é a questão. E aí nós temos a última instância administrativa do sistema de governo da igreja, que é o Supremo Concílio. O Supremo Concílio, como o próprio nome indica, é o maior concílio da igreja presbiteriana. O Supremo Concílio reúne-se ordinariamente, quatrienalmente, nos anos pares. Então, de 4 em 4 anos, nos anos pares. É o que... Isso é o início, né? Porque depois, automaticamente, uma vez que já tem uma reunião, é só ver que de 4 em 4 anos será a próxima reunião. A sua reunião é uma assembleia de pastores e presbíteros eleitos por seus respectivos presbitérios para representá-los nesse conclave. Então, quer dizer, a igreja local, ela elege um presbítero ou um presbítero para representá-la no presbitério, na reunião uma vez por ano. E o pastor, que não é membro da igreja, mas é membro do presbitério, ele também vai para essa reunião. Então, há uma representação do presbitério na voz dos seus pastores e na voz da sua igreja. Na voz da sua igreja, quem representa é o presbítero. Por isso, a grande importância do presbítero que foi eleito para deixa eu botar uma... Desculpe aqui, tem que botar uma meia aqui. O presbítero que foi eleito para representar a sua igreja, ele não pode faltar. E se ele for faltar na reunião por algum motivo, ele tem que ter o suplente. Então, uma reunião de presbitério em que
não tem o representante da igreja, que ele faltou e não comunicou, a igreja está sem a sua representação. Então muitas coisas podem acontecer com o futuro da igreja, porque a igreja não foi representada. Portanto, tá vendo a importância de estar no momento do concílio? E aí, olha só, o presbítero não pode faltar à reunião do presbitério uma vez por ano, ou quando for chamado para uma reunião extraordinária. Está entendido? Agora, o membro também não pode faltar quando tem eleições, quando tem decisões reuniões extraordinárias da igreja. A igreja convoca uma reunião e para votar algum assunto da igreja ou para votar um novo pastor, e o membro não vem. Então, está errado, porque ele precisa se fazer representar a sua voz, a sua vontade no sistema congregacional nesse sentido, né? Então depois aí reclama de como é que está o caminhar da igreja. Então não pode haver, então a representação da sua voz se dá na sua eleição para presbítero, na sua eleição para pastores e nas decisões, quando é necessário, as decisões dos membros para vendas de patrimônio, mudança de constituição, entre outras coisas, constituição local da igreja. Agora, esse representante, uma vez por ano, ele é levado para representar o presbitério. Lá na reunião do presbitério, uma vez ao ano, lá tem todos os pastores concernentes às igrejas pertencentes ao presbitério e todos os representantes das suas igrejas concernentes ao presbitério, né? Se o presbitério tem 10 igrejas, tem 10 pastores, às vezes tem mais do que 10 pastores, mas tem 10 representantes, um de cada igreja e um suplente. Mas o que tem voto é só o principal naquele momento. Então, 10 representantes. Então, vai ter um momento em que eles vão eleger um representante do presbitério. Então, haverá um representante como pastor do presbitério e um representante como presbítero do presbitério. Para quê? Para formar a reunião do sínodo. É assim que forma a reunião do sínodo. Então, a reunião do sínodo é formada por representantes das igrejas que foram escolhidas na reunião do presbitério. E aí, a reunião do sínodo acontecendo, lá vai ter uma reunião para decidir, na próxima reunião do Supremo, quem são os representantes para ir para o sínodo, representar as igrejas locais e os presbitérios e os sínodos. Então, no sínodo, vai escolher os representantes, os pastores que vão representar daquele sínodo e os presbíteros que vão representar a voz da igreja naquele sínodo. É assim que funciona. Então, a reunião do Supremo acontece assim. As principais funções do Supremo Concílio são a formular sistemas ou padrões de doutrinas e práticas quanto à fé, estabelecer regras de governo, de disciplina, de liturgia para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Organizar e constituir ou dissolver o sínodo. A mesma coisa. O sínodo pode dissolver a igreja, o presbitério, e o Supremo pode dissolver o sínodo. Uma coisa muito mais difícil, né? Uma dissolução do sínodo e definir os termos de relação da igreja presbiteriana com o organismo e organizações. Então, por exemplo, quem define se a igreja deve entrar em assuntos políticos ou se posicionar diante de uma situação política no país, não é as igrejas locais. Quem decide é numa próxima reunião, os representantes das igrejas vão representar ao presbitério a sua insatisfação. O presbitério vai representar no sínodo a sua insatisfação quanto ao não posicionamento ou o posicionamento da igreja em questões políticas ou sociais, entre outras, do país.
E aí na reunião do Supremo Concílio vai chegar a essa demanda, que é um questionamento sobre o que a igreja deve se posicionar politicamente ou não deveria se posicionar politicamente, ou deveria se posicionar assistencialmente, entre outros assuntos. Então, quem decide se a igreja presbiteriana, como um organismo único, vai se posicionar diante do organismo ou organizações eclesiásticas ou estatais, né, de governo, é o Supremo, em votações no Supremo. O concílio também vai julgar os atos do sínodo, podendo aprová-los ou não. Então, esse seria, então, o sistema de governo da igreja. Depois, o livro, para terminar, ele vai falar sobre disciplinas e membros da igreja. Aí ele vai falar que quando o membro vive de modo errado, né, de modo errado, ou doutrinariamente, ou errando em não manter a constituição da igreja, ele pode ser admoestado ou excluído, né, como membro, ou admoestado, afastamento da comunhão, ou excluído, né, como um rol de membros. Excluído como membro. Não pertence à membresia, logo não pode votar para nada. Então, o concílio também pode sofrer disciplina quando age fora das normas da igreja presbiteriana. As penas dos concílios podem ser a repreensão, que consiste na reprovação formal de faltas ou irregularidades com ordem de determinantes de serem corrigidas, né? Ordem determinadas de ser corrigida, ou interdição, que é o caso que a gente falou, né? Um concílio, por exemplo, presbitério, pode sofrer uma repreensão sobre um ato que tenha cometido, ou pode sofrer uma interdição, que é quando aquele presbitério ou a igreja não consegue se gerir mais por algum conflito, então pode haver uma interdição. Quem vai governar é o próprio presbitério, ou uma dissolução, né? Dissolver a administração daquela igreja. Da mesma forma, pode haver também uma repreensão ao presbitério, uma interdição ou uma dissolução pelo sínodo. E o sínodo pode sofrer a mesma coisa, mas tudo isso cabe julgamento. A igreja tem, então, um sistema de julgamento. Toda vez que um membro da igreja é chamado para uma conversa sobre uma má conduta, no sentido de haver uma disciplina, automaticamente a reunião para esse assunto se torna ali vai se tornar um tribunal local, né, no caso da igreja, ou tribunal presbiterial, ou sinodal, né, será o tribunal. Agora, toda a disciplina que a igreja pode trazer ao membro, uma administração, uma exclusão, ela cabe também recurso. Então o membro pode pedir recurso, pode recorrer. Aí ele recorre à própria igreja para destinar ao presbitério um recurso para ser julgado pela instância superior, do concílio superior, que é o presbitério. E aí também cabe recurso para o sínodo, e aí cabe recurso para o Supremo. Então, mas toda vez que você pede alguma coisa para o quadro acima, o sínodo acima, o que você faz? Você não vai até ele, você manda pela própria igreja, para que a igreja seja sendo obrigada a mandar para o concílio superior a ela, que é o presbitério, se for o caso do presbitério, ao sínodo. Entendeu? Bom, esse é o sistema de regime de governo da igreja. Um abraço a todos. No próximo vídeo eu vou para o capítulo 13, que fala das escrituras sagradas, sobre as escrituras sagradas, como nós compreendemos as escrituras sagradas. Um abraço, tudo de bom.